Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar de cabeça numa daquelas palavras que, olha, às vezes dá um nó na cabeça de muita gente, mas que é super poderosa na língua portuguesa. Estou a falar, claro, do advérbio. E para começar, que tal um pequeno desafio? Olhem só para esta frase. A filha sempre foi menos paciente que a mãe. E agora a pergunta: está certo isto? Pensem um bocadinho, porque até ao final desta nossa conversa vai ficar claríssimo qual é o problema aqui e, mais importante, como nunca mais cometer este erro. Ok, este vai ser o nosso percurso. Vamos começar pelo básico, o que é um advérbio. Depois passamos pela sua regra de ouro, as suas muitas caras. Vamos até desmistificar uma coisinha sobre o sufixo mente, encontrar advérbios que se escondem e terminar com o seu maior superpoder. Vamos a isso? Então vamos lá começar pelo princípio. O que é que faz um advérbio? Qual é, no fundo, a sua identidade, o seu trabalho principal numa frase? Na sua função mais básica, a mais conhecida, o advérbio dá mais informação sobre um verbo. Pensem nisto. Sempre acordou cedo. A ação é acordar, certo? Mas o sempre diz-nos com que frequência isso acontece. E o cedo diz-nos quando. Estão a ver? Dá cor, dá detalhe à ação. Mas não fica por aí. Um advérbio também pode modificar um adjetivo. Olhem para o exemplo. Continue bastante disposto. Disposto é a qualidade, o adjetivo. E o bastante, ele está ali para intensificar, para nos dizer o quão disposto, qual é o nível dessa disposição. Não é só disposto, é bastante disposto. E agora preparem-se, porque isto é genial. Um advérbio pode modificar outro advérbio. É como um intensificador ao quadrado. Na frase dormiram mais tarde, o tarde já é um advérbio que modifica dormiram. Mas o mais não está a modificar o verbo, está a modificar o tarde, está a dar ainda mais detalhe ao advérbio. É uma camada extra de informação. Muito bem. Agora que já vimos o que ele faz, vamos falar da sua característica mais importante. A sua regra de ouro. E é aqui, acreditem, que muita gente tropeça. É o seu superpoder. Ele nunca, mas nunca muda. É isto. A palavra-chave é invariável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele não quer saber do género, masculino, feminino, nem do número, singular, plural. Um adjetivo tem de concordar, certo? Menina bonita, meninos bonitos. O advérbio não. Ele fica ali firme, igualzinho, não importa o que aconteça à volta. E pronto, cá está a resposta para o nosso desafio inicial. A filha foi menos paciente. Agora já sabemos. Menos é um advérbio que está a intensificar paciente. E qual é a regra de ouro? Ele não muda. Por isso, não existe menos, é sempre menos. O mesmo para a menina está meio chateada, não meia. O advérbio meio, no sentido de um pouco, é invariável, fica sempre meio. Ok, já sabemos o que ele faz e que ele não muda. Mas a história não acaba aqui. Vamos agora ver as muitas, muitas caras do advérbio, a sua incrível capacidade de se adaptar. É que o significado de um advérbio, a tal circunstância que ele expressa, depende totalmente do contexto da frase. Ele pode indicar tempo, lugar, o modo como algo é feito, a intensidade, a causa, enfim, uma lista gigante de coisas. É como costumo dizer, um verdadeiro camaleão da gramática. E olhem só o que dizem os especialistas. A mais pura verdade é que só o contexto determinará o valor semântico da maioria dos advérbios. Isto é fundamental. Esqueçam a ideia de decorar listas e listas. O truque é olhar para a frase e perceber o que é que esta palavra está a fazer aqui, qual é o seu papel, porque no fim de contas o contexto é que manda. Vamos ver um exemplo perfeito disto com a palavra bem. Se eu disser ele fala bem, o bem está a modificar o verbo falar, certo? Está a dizer o modo como ele fala. Agora, se eu disser ele estava bem feliz, o bem já não está a falar do modo, está a intensificar o adjetivo feliz. Significa muito feliz. A mesma palavra, dois papéis completamente diferentes. Tudo por causa do contexto. Continuando a nossa viagem, agora vamos pegar num mito, uma daquelas regras que muita gente aprendeu na escola e que, bem, não é bem assim. A pergunta é esta: todas as palavras que acabam em mente são advérbios de modo, aqueles que nos dizem como algo é feito? É muito comum pensar que sim, que mente é igual a modo, mas será mesmo assim?
Pois a resposta é um redondo não. O sufixo mente é super versátil. Olhem para a tabela. Provavelmente não indica um modo, indica dúvida. Bimestralmente fala de tempo, de frequência. Estupidamente, como em estupidamente caro, em intensidade pura. E certamente é afirmação. Portanto, fica a dica. Mente forma advérbios, sim, mas de muitos tipos diferentes. E agora, entramos no território dos agentes secretos da gramática. É fascinante porque vamos ver palavras de outras classes que, de repente, se disfarçam e começam a trabalhar como advérbios. Pensem nesta frase, muito comum. Esta cerveja desceu redondo. A primeira coisa que nos vem à cabeça é que redondo é um adjetivo, certo? Que descreve algo que é redondo. Mas, alto lá, se redondo fosse um adjetivo, não teria de concordar com a cerveja, que é uma palavra feminina? Não deveria ser esta cerveja desceu redonda? Pois, se fosse um adjetivo sim, mas aqui não é. O que temos aqui é o tal agente secreto, um adjetivo adverbializado. O que é isto? É uma palavra que tem forma de adjetivo, mas que na frase está a trabalhar como um advérbio de modo. Redondo não está a qualificar a cerveja. Está a modificar o verbo desceu, a dizer como é que ela desceu. Suavemente, bem. E como está a funcionar como advérbio, qual é a regra? Exato. É invariável. Por isso, é desceu redondo, falar baixo, custar caro. Chegamos agora ao topo da pirâmide, à função mais sofisticada e, na minha opinião, mais poderosa do advérbio. A sua capacidade não só de descrever, mas de moldar argumentos e de expressar uma opinião. Existem uns advérbios especiais, chamados modalizadores, que fazem mais do que gramática. Eles são a forma que uma pessoa tem de injetar o seu julgamento, a sua emoção, a sua opinião pessoal diretamente numa frase. São ferramentas de persuasão poderosíssimas. Vejam só este exemplo de como uma única palavra muda tudo. A frase "a seleção não ganhará a Copa" é uma declaração, um facto ou uma previsão. Agora, se acrescentarmos uma palavrinha, lamentavelmente a seleção não ganhará a Copa. Uau! A informação base é a mesma, mas a frase inteira ganhou uma camada de emoção, de opinião, de julgamento. Já não é só um facto, é um facto com o sentimento associado. Portanto, como vimos, o advérbio é muito, mas muito mais do que aquela palavra invariável que modifica um verbo. É uma ferramenta de precisão, de nuance e, como acabamos de ver, de opinião. E fica a reflexão para o final. Que opinião é que se pode expressar hoje usando apenas um simples advérbio? Felizmente? Infelizmente? Claramente, as possibilidades são imensas.